Hallelujah. Aleluia. Amen. Wasn't that wonderful? Não é maravilhoso? Praise God. Glória a Deus. I'll tell you what's going to happen now. Eu digo para você o que vai acontecer I'm agora. going to preach a powerful gospel message. Eu quero pregar uma mensagem do Evangelho. Amen. Amém? And after that, I'm going to pray for the sick. E depois disso, eu quero orar pelos And enfermos. Jesus is Jesus. E Jesus é He is Jesus. Savior and He is healer. Ele é o- He is Jesus. Ele é o Salvador e Ele é aquele que cura. Ele é He Jesus. doesn't change. He is the same. Ele não muda, Ele é o mesmo. And what is impossible with man, that is possible with God. E o que é impossível para qualquer ser humano é possível para Deus. Hallelujah. Aleluia! Amen. Amém! Blessed be the name of the Lord. Louvado seja o nome do I Senhor. want to turn with you to Acts chapter 26. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 26. Acts chapter 26. Atos capítulo 26. And verse 18. No verso 18. Here Jesus is speaking to the apostle Paul. Aqui Jesus está falando através do apóstolo Paulo. At that time he was still Saul. Nesse tempo ele ainda via. And he Ainda said to Saulo. him what would happen later in his ministry. E ele disse para Paulo, nesse momento Saulo, aquilo que aconteceria em seu He ministério. said to open their eyes in order to turn them from darkness to light. E ele disse para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz. And from the power of Satan to God, E da potestade de Satanás, do poder de Satanás para Deus, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. a fim de que todos recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. To open their eyes Abrir-lhes os olhos and to turn them from darkness to light. e tirá-los das trevas para a maravilhosa luz. I want to preach the gospel so clear that even children can understand. Eu quero pregar um evangelho essa noite tão claro que qualquer criancinha maravilhosa essa noite vai And receber. that nobody ever would have an excuse one day before the throne of God that he couldn't understand the gospel. E que ninguém tenha uma desculpa para dizer diante do trono de Deus: Deus, eu nunca entendi o evangelho. Jesus said to Saul, people must turn. Jesus falou através de Saulo, falou para Saulo: as pessoas precisam sair Turn from darkness to light. se virar, sair das trevas para a luz. And tonight I want to speak to you about that little word, turn. E eu quero falar com você essa noite, rapidamente, sobre essa palavra, se virar, sair, converter. Everybody say, turn, Todo mundo diga: converter, turn. converter. Amen. Amém. Now, people must turn from darkness to light. Agora preste atenção, as pessoas têm que sair das trevas para a luz. Let me start like this. Deixa eu falar dessa maneira. I was preaching in my country in Germany. Eu estava pregando no meu país, a Alemanha, A big crowd of people. e muita gente, uma multidão. At the end of a service, a lady came to me. E no final daquele culto, uma senhora veio para mim, An old lady. e uma senhora mais velha, She looked not very happy. e ela não estava assim com um olhar muito She feliz. looked quite miserable. E ela estava com um olhar muito miserável, na verdade. And she said to me, E ela falou para mim, preacher, I've never heard such preaching. ela disse: pregador, eu nunca ouvi uma pregação dessa. She said, I've never in my whole life heard such preaching. Eu nunca em toda a minha história ouvi uma pregação como essa. She said, I want to tell you about my life. E ela disse para mim: eu quero te falar sobre a minha vida.
She said, I have had the most miserable life you can expect. Eu tive, pregador, uma das piores vidas que você puder imaginar. She said, number one, I was born to parents who didn't love me. Eu nasci de parentes, de pais que não me queriam e não me amavam. As a result of that, she said, I as a young girl, fled into an early love. E eu então, por causa daquela rejeição, ainda jovem, eu saí procurando amantes e amores. She said, I gave birth to 2 children, 2 daughters. E eu tive então, eu dei o nascimento, eu dei à luz a 2 meninas. She said, the day my second daughter was born was the day my husband left me for another woman. No dia em que a minha segunda filha nasceu, foi o dia em que meu marido me deixou para ficar com a sua amante. She said, when my daughters grew up, they turned against me. Quando as minhas filhas cresceram, elas se revoltaram contra mim. She started to cry. E ela começou a chorar. She said, everything has gone wrong. E ela disse, tudo na minha vida foi errado. And now listen. Agora escute. She said to me these words. E ela disse para mim essas palavras. Every time I set a foot, Todas as vezes que eu coloquei os pés, she said, I step into darkness. eu pisei em trevas. Every time I set a foot, Todas as vezes que eu pisei, I step into eu darkness. pisei em trevas. I know how to answer such situations because, I do that all the time. Eu sei como responder situações como essa, porque eu lido com isso o tempo todo. But I don't do it like that. Mas eu não faço assim, I dessa forma. started to pray in my heart. Eu comecei a orar no meu coração. I said, Lord, what must I tell this old woman? E eu comecei a orar e dizer, Deus, o que eu vou dizer a essa mulher? Suddenly the Holy Spirit touched E me. de repente o Espírito Santo tocou-me. I said to her, dear lady, E eu disse para ela, querida senhora, I know exactly what is wrong with you. eu sei exatamente o que está errado com a senhora. And I know exactly what you must do Eu sei to come out of it. E eu sei exatamente o que a senhora precisa fazer para sair dessa situação. She said, what? E ela disse, o quê? I said, yes. Sim, eu disse, I said, didn't you just tell me você não apenas me contou agora every time I set a foot, que todas as vezes que eu piso, I step into eu darkness? piso nas trevas? She said, yes, that is true. Ela disse, sim, foi isso que eu falei. It is very true. É a verdade. I said, this is the answer. Ele disse, essa então é a I resposta. said, when I stand with my back to the sun, E eu digo, ele disse para ela, quando eu me coloco de pé com as minhas costas para o sol, I throw a shadow in front of me. eu lanço uma sombra à minha frente. And shadow is darkness. E sombra é escuridão. And every time I set a foot, E todas as vezes então que eu piso, I step into my own darkness. eu piso sobre a minha própria sombra. All the time. Tempo todo. Because the sun, the light, shines from behind. Porque a luz, o sol brilha atrás. The Bible calls sin darkness. A Bíblia declara que o pecado é And escuridão. And people step into their darkness all the time. E as pessoas pisam na escuridão o tempo todo, o tempo todo. The darkness of sin. A escuridão do pecado. The darkness of fear. A escuridão do medo. The darkness of evil habits. E também a escuridão das atitudes The malignas. darkness of evil passions. E também a escuridão de paixões malignas. Call it, I could call all the names: adultery and fornication and lying and stealing and corruption. E tudo aquilo que você puder chamar de escuridão, de pecado, de adultério, de lascívia e de maldições. It's all darkness. Tudo é treva, And tudo é people treva. step into E darkness as pessoas pisam nas trevas all the time. o tempo todo. You know, one of my first memories in life, Você sabe, uma das minhas primeiras I was memórias na about, vida, I think 3 or 4 or 5, I'm not sure.
Eu não estou lembrando certamente, de 3 a 5 anos de idade. When I discovered my shadow. Foi quando eu descobri a minha sombra. And I tried to run away from my shadow. E eu ficava correndo, tentando fugir da minha sombra. And I learned a big lesson as a small little boy. E eu aprendi uma lição ainda, uma pequena criança. You can't run away from your shadow. Você não tem como fugir da sua própria If you sombra. run fast, it runs fast. Se você corre rápido, ela corre rápido. If you stand, it stands. Se você fica em pé, ele fica em pé. If you jump, it jumps. Se você pular, a sombra pula. You can't get rid of your shadow. Você não tem como afastar-se nem um pouco da sua You sombra. can't run away. Não tem como fugir. But the Bible gives us the secret Mas a Bíblia nos dá o of segredo how to get out of that vicious circle of darkness. como nós podemos sair dessa maligna e maldita treva. God doesn't say run away. Deus não disse para nós, corra, fuja. He says turn. Ele diz, converta. You cannot run away, Você não tem como fugir, but you can turn mas away. você pode converter, virar, sair. Turn Vire, from darkness to light. converta das trevas à luz. And Jesus says, I am the light of the world. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. He that follows me shall not walk in darkness, E ele mesmo disse, aquele que me segue não andará em trevas, but shall have the light of life. mas terá a luz da vida eterna. The Lord is my light and my salvation. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Whom shall I fear? A quem temerei? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be O Senhor afraid? é a força da minha vida. De quem terei medo? Now, Agora, this is what the Word of God says. isso é o que a Bíblia, a palavra diz. Don't run away from darkness because you can't. Não tente fugir das trevas, porque você não vai Don't try conseguir. to run away from sin Não tente fugir do pecado, because you can't. porque você não vai conseguir. But Mas, turn, converta, turn, converta, turn, converta, turn, converta, turn, converta. turn to Jesus. Converta-se ao Senhor Jesus. Turn to Jesus. Converta-se ao Senhor Jesus. Turn to Jesus. Converta-se ao Senhor Jesus. Amen. Amém. Hey. Woo. We cannot save ourselves. Não tem como nós salvarmos a nós No mesmos. matter how we try. Por mais que tentemos, The Bible is not, salvation is not a scheme for self-improvement. a Bíblia não é uma autoajuda sobre como você ser autossalvo. The Bible doesn't tell us how we can save ourselves because we cannot, period. Não tem como, a Bíblia nos ensina claramente, não tem como sermos salvos por nós mesmos e ponto final. But Jesus is saying to you tonight, Mas Jesus está dizendo para você essa noite, turn, converta. turn from darkness to light. Converta das trevas Just para a turn luz. to Jesus. Apenas converta a Jesus. Turn to Jesus. Converta a Jesus. Amen. Amém. Listen to this and I pray that you may never forget what I'm saying now. Preste atenção no que eu vou falar e eu oro para que você nunca esqueça na sua vida. Are you ready? Você está pronto? When you obey Jesus Quando você obedece a Jesus and you begin to turn from darkness to light, e você começa a sair das trevas para a luz, all you do is turn. tudo o que você faz é converter. In other words, Em outras palavras, if you change your position, then Jesus will change your situation. em outras palavras, se você muda a sua posição, Jesus muda a sua situação. That is salvation. Isso é salvação. Jesus the Savior, Jesus the changer, Jesus o Salvador, Jesus aquele que nos muda,
Tonight you are going to change your position. Essa noite você vai mudar de posição. And Jesus is here to change your situation. E Jesus está aqui, aleluia, para mudar a sua situação. You will come out of depression, Você vai sair da depressão, out of darkness, sair das trevas, out of bondage, sair das amarras, out of fear, sair do medo, out of sickness, sair da doença, by turning to Jesus. convertendo-se a Jesus. 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 Amen. Amém. Oh, hallelujah. Aleluia. How many of you want to know how you must turn? Quantos aqui querem aprender ou saber como eu posso sair, converter? How many want to know how you must turn? Quantos querem saber como eu posso sair, converter? You want to know? Quantos querem saber? Okay, I'm telling you crystal clear. Eu vou dizer para você de maneira cristalina e bem clara. Because tonight is your night. I know tonight is your night. E eu vou Tonight dizer, is your sabe night. por quê? Porque essa noite é a sua noite, essa noite é a sua noite, essa noite é a sua Oh, noite. hallelujah. Diga aleluia! The Bible says, A Bíblia diz: whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. qualquer pessoa que clamar ao nome de Jesus será salva. You see, when I face darkness and bondage and evil habits and all sorts of curses, Você vê, presta atenção, quando eu estou diante do pecado, da maldição, de maus hábitos e todas essas situações, things will change when I decide to turn to Jesus. as coisas vão mudar quando eu decido naquele momento em me virar para Jesus Cristo. The decision is yours A and deci- the decision is mine, and I made my decision very long ago. E a decisão então se torna minha, se torna sua, e eu já tomei essa decisão há muito tempo atrás. All you need to know is this: Tudo o que você precisa saber é isso. call upon the name of the Lord Jesus. Clame ao nome de Jesus Cristo. Romans 10 verse 13. Em Romanos capítulo 10, versículo 13. Call upon the name of Jesus, Clame ao Senhor Jesus, and you will be saved. e você será salvo. Now, we call upon the name of Jesus in prayer. Então você sabe, nós clamamos ao nome de Cristo em oração. In prayer, E oração, you don't need a prayer book. você não precisa de livro de oração. Some people cannot pray. They run for a prayer book and then they turn to prayer 999. Tem gente que não sabe orar direito, aí fica procurando livro de oração e fica lendo 999 vezes a mesma oração. God is not interested in beautiful speech. Deus não está preocupado em palavras bonitas, simplesmente. Do you think you can impress God with beautiful speech? E você acha que você vai impressionar a Deus com palavras bonitinhas? Prayer for salvation is not a beautiful recitation. A oração da salvação não é uma recitação, um recitar maravilhoso. It's something like the cry for help from a drowning man. Mas é um grito de um homem que está afundando e clama por socorro. A drowning man, Um homem que afunda. when he cries for help, Quando ele grita por ajuda, is not going to make a speech. não vai ser um grito bonitinho. He is just crying for help. Ele está apenas gritando e clamando por socorro. And when you call on the name of the Lord Jesus, Quando você clama pelo nome maravilhoso de Jesus, you cry something like this: você clama e grita dessa maneira, por exemplo: Jesus, Jesus, save me now. me salva agora. You start turning. Você começa então a virar: Jesus, save me now. Jesus, me salve agora. You start turning. E você converte mais: Jesus,
Jesus, save me now. Jesus, me salva agora. You are turned. E você The converte. light of salvation hits you from the front. E a luz então da salvação te bate de frente. Your darkness will be behind you. E a sua sombra estará atrás de você. Get thee behind me, Satan. Sai de trás, sai de dentro, Satanás. Glória a Deus. No more stepping into darkness. Não mais andando sobre a sombra das trevas. Now I walk in the light. Agora eu ando na luz. In the light of God. E na luz de Deus. In the light of life. E na luz da vida. In the light of peace. E na luz da paz. In the light of E salvation. na luz da salvação. Say amen. Diga amém. Hey. Tonight is your night. Essa noite é a sua noite. You will come out of all darkness. Você vai sair de toda e qualquer treva. And the light of Jesus will penetrate your whole being, spirit, soul and body. E a glória e a luz do Senhor vai penetrar todo o seu corpo, espírito e alma. Você crê? The blood of Jesus Christ, His Son, washes you from every sin. O maravilhoso sangue de Jesus Cristo te lava de todo e qualquer pecado. Say amen. Diga amém. Oh, hallelujah. Aleluia. Hey. Thank you, Jesus. Glória, obrigado, Jesus. Can I tell you a little story from my childhood? Eu posso contar uma historinha minha da minha infância para vocês? Can I tell you? Posso falar? When I was a schoolboy, Quando eu estava na escola, there was one subject tinha uma matéria that was very terrible. que era simplesmente terrível. I didn't pass my exams Eu não conseguia fazer as provas e passar, because I did nothing for that subject. porque eu não fazia nada por causa daquela matéria chata. Shall I tell you what subject that was? Posso falar para você qual matéria que é? Are you sure? Tem certeza? Want to know? Você quer saber? It was English. Sabe qual que era? Inglês. I hated English. Eu detestava inglês. I said to my parents, I'm German. Why must I learn English? Eu falei para os meus pais, eu sou um alemão, por que que eu tenho que falar inglês? I was just a stupid schoolboy. Eu era apenas uma criança muito estúpida e burra. One day I arrive at school E um dia eu cheguei na escola and my English teacher says, e meu professor de inglês falou: today we write a dictation. Get your exercise books out of your school cases. eu quero agora fazer uma prova surpresa aqui de dicção. Pega os seus livros agora, tire agora da mochila. I got my exercise book out. I opened it. The teacher started to dictate. E eu comecei então, peguei ali os meus livros de dicção em inglês e comecei a ver e o professor ensinar. And I wrote like crazy. E eu comecei a escrever igual doido. I was the first finished in class. Eu fui o primeiro a terminar na classe. I handed my exercise book back. E eu dei de volta para o meu professor o meu exercício. Next day, No outro dia, I got it back. eu recebi de volta. When I opened it, Quando eu abri, I nearly fainted. eu caí para trás. I saw red ink all over. Eu vi aquela caneta bendita vermelha em tudo quanto é canto. Mistakes, 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 mistakes. E o que eu vi escrito era errado, 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 errado. I remember I had up to 5 mistakes in one word. Eu lembro que eu consegui um recorde. Em uma única palavra tinha 5 erros. That's an Olympic record. Isso é um recorde olímpico, né, gente? I took my exercise book, I put it into my school case. Eu peguei o bendito livro de exercícios e coloquei na minha pastinha da escola.
And then when it was time to go home, I was going home. E quando era hora de ir para casa, eu estava indo para casa. But something strange happened to me. Mas algo estranho aconteceu The comigo. closer I was coming home, Quanto mais perto eu chegava da minha casa, the more I thought of my mistakes. mais eu pensava nos meus erros. And the heavier my school case seemed to become. E mais pesada parecia que a minha pasta ia ficando. And I seemed to walk like that. E eu parecia que eu estava andando assim. Mistakes, Erros, mistakes. errado. And when I was about 100 yards from my parents' house, E quando eu estava mais ou menos a 150 metros da casa dos meus pais, I stopped. eu parei. I had a bright idea. Eu tive uma ideia brilhante. I opened my school case. Eu abri a minha pastinha da escola. I took out the exercise book with all the mistakes. Eu peguei aquele livro de exercícios repleto de erros. I threw it into a ditch. Eu peguei e joguei no meio de um lixo. And I went into a shop. E eu entrei em uma loja de shopping I bought a brand new exercise book. e comprei um livro de estudos de inglês novinho em folha. I put it into my school case. Coloquei o livro novinho dentro da minha pasta da escola. I want to tell you how I walked home the last 100 yards. E eu digo para você como que eu andei então os últimos 150 metros da minha casa. Not like this. Não assim. No. Não. The mistakes were all in the ditch. Os erros que eu fiz estavam todos no lixo. I went home like this. Eu entrei para casa assim, ó. Tonight, Hoje à noite, Jesus is here to wipe out all your mistakes. Jesus está aqui para passar uma borracha eterna em todos os seus pecados e erros. The blood of Jesus cleanses us from every sin. O sangue de Jesus nos limpa e purifica de toda iniquidade. Even if you came like this to this meeting, Mesmo que tonight you are going to whistle home. Mesmo que você tenha vindo para essa praça debaixo de chuva carregando peso, eu garanto para você, essa noite você vai voltar para casa assoviando e louvando ao Senhor Jesus. Amen. Amém! Listen, Escute, if you spoil an exercise book, se você se apega no problem, a um livro de escola, não há problema, because you can throw them away porque você pode jogar fora and get a new one e comprar outro, as long as you have enough money. desde que você tenha dinheiro suficiente, né? But Mas se você enche a sua vida com pecados, you can't just throw your life away and take a new one. a sua vida não é como um livro que você pode jogar fora e comprar uma vida nova. Because, oh my God, we only got one life. Porque, meu Deus, nós só temos uma vida para viver. But Mas this is why Jesus came. é por isso que Jesus veio. And that's why he shed his blood. E é por isso que ele derramou seu sangue. If you follow him Se você o segue, by calling on his name, clamando pelo nome dele, repenting of your sin, se arrependendo dos seus erros e pecados, you will turn from darkness to light. você vai se converter das trevas à luz. You will turn from rottenness to holiness. Você vai sair de pecados à santidade. You will turn from unrighteousness to righteousness. Você vai sair de injustiça à maravilhosa justiça. You will turn from fear to joy. Você vai sair do medo à alegria. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Maybe somebody is here tonight who listens to me or even on television. Talvez tenha alguém aqui essa noite que me escuta, ou até mesmo pela televisão ali. And you want to do with your life what I
did with my exercise book, you want to throw your life away. E você quer fazer com a sua vida aquilo que eu fiz com o meu livro de exercício em inglês, jogar fora. If you want to throw your life away, then throw it now into the nail-pierced hands of Jesus. E se você quer essa noite jogar a sua vida fora, então jogue a sua vida nas maravilhosas mãos com os cravos do Senhor Jesus. Jogue nas mãos dele. He will take that messed up life Ele vai pegar essa vida bagunçada and give it back to you, a brand new life, born again, a new creation. e ele vai te devolver essa vida limpa, renovada, nascida de novo, uma nova criação. Aleluia. Say amen. Diga amém. Do you understand my preaching? Você está entendendo a minha pregação aqui? Hallelujah! Aleluia! When God created Adam, he did not ask first for permission. Quando Deus criou Adão, ele não ficou perguntindo ou pedindo permissão. Nobody of us were asked if we wanted to be born. Não há uma pessoa sequer aqui essa noite que pediu para nascer. But Mas we are all asked if we want to be born again. todos nós temos recebido a pergunta de Deus: você quer nascer de novo? Jesus is here to save you. Jesus está aqui para salvar você. And you will turn. E você vai converter. You will turn before this meeting is over. Você vai converter antes que esse culto acabe. From chaos to Christ. De caos a Cristo. From hell to heaven. De inferno ao céu. From sin to De salvation. pecado à salvação. Amen. Amém. Turn from darkness to light. Sair, converter das trevas à luz. Number 2, Número 2. we must also turn from doubt to faith. Nós precisamos nos converter da dúvida à fé. Hello. Oi. Because doubt is also darkness. Porque a dúvida também é treva. Doubt is darkness. A dúvida é treva. Some people are full of doubts. Muitas pessoas são cheias de dúvidas. Doubts about the Bible, doubts about Jesus, doubts about salvation. Dúvidas da Bíblia, dúvidas de Jesus, dúvidas sobre a salvação. Hey. I was on television with a professor. Eu estava uma vez na televisão com um professor. And the professor said to me, E o professor disse para mim, as much as I am concerned, até onde eu considero e eu reconheço, we all derive from the arch gorilla. todos nós viemos dos gorilas. And when the professor said that, I had a closer look at him. E quando o professor falou isso na minha cara, eu olhei bem para ele. And I think I saw something small. E eu acho que eu vi algo bem pequenininho. If he wants to have a grandfather, if he wants his grandfather to be a gorilla, it's okay with me. Se ele quer, eu olhando, eu disse, se ele quer que o pai, o avô, o bisavô dele seja um gorila, o problema é dele. But we human beings are not just intelligent animals. Mas nós, seres humanos, não somos simplesmente inteligentes. If we were only intelligent animals, Se nós fôssemos somente inteligentes e dessa descendência, there would be no salvation for us. não haveria salvação para nós. Because Jesus did not die for monkeys. Porque Jesus não morreu para os macacos. Amen. Amém! God created Adam and Eve totally separate from the animals. Deus criou Adão e Eva totalmente separado de todos os animais.
We are the crown of his creation. Nós somos a coroação de tudo que Deus criou. Amen. Amém, igreja? And Jesus died for Adam's family, you and me. E Jesus morreu pela família de Adão, eu e você. Amen. Amém. You need to turn from doubt to faith. Você precisa sair da dúvida para a fé. From doubt to faith. Da dúvida para a fé. Now, how do you turn from doubt to faith? Agora, como você sai da dúvida para a fé? How many want to know how you turn from doubt to faith? Quem está aqui quer saber como sai da dúvida para a fé? Wave your hand. Balança a mão aqui para mim. Ó. Hey! Hallelujah. Aleluia! You must use those very lips Você precisa usar essa sua boca, that have talked so much nonsense before. que já falou um tanto de baboseira na vida sua. You must use those very lips Você tem que usar esses lábios and force yourself e forçar a si mesmo to say, a dizer: Jesus, Jesus, I believe your word. eu creio, eu acredito na tua palavra. The moment you say that, No momento em que você diz isso, you start turning. você converte. Jesus, I believe. Jesus, eu acredito. You turn. Você converte. Jesus, I believe. Jesus, eu acredito. And you E turn. você converte. And then you have turned from doubt to faith. E você saiu da Are you happy? incredulidade à fé. Você está feliz aqui essa noite? Are you happy? Você está feliz aqui? Oh, hallelujah. Oh, aleluia! Hallelujah. Aleluia! You are wonderful people. When I see how you endure the rain, I congratulate you. You are fantastic people. Eu vou dizer, vocês são demais. Eu olho para vocês nessa chuva e vocês estão todo mundo aqui ouvindo a palavra. Eu parabenizo a vocês agora. The Lord will bless you. The Lord will bless you Deus vai abençoar vocês in a very special way here tonight. de uma maneira poderosa e abençoada essa noite. Amen. Amém? I'm almost finished. Eu estou quase terminando. Do you want me to finish now or can I carry on a little bit? Você quer que eu termine agora ou que eu continue mais um pouquinho? More. Mais. Hey! You are marvelous. You are marvelous. Vocês são maravilhosos. And then the Apostle Paul says in the same verse, E o apóstolo Paulo, Saulo, ele diz aqui no people mesmo must verso turn que nós precisamos converter from the power of Satan to God. dos poderes de Satanás a Deus. From the power of Satan to God. Da potestade, do poder de Satanás a Deus. Tonight you will leave Satan's kingdom Essa noite você vai abandonar o reino de Satanás. by calling on Jesus. Clamando a Jesus. You step over the border Você vai então passar por cima das muralhas. into the kingdom of God. E vai entrar no reino de Deus. Into the kingdom of No God. reino de Deus. You will change Você vai mudar from the power of do Satan poder de Satanás to the power of God. ao poder de Deus. The kingdom of Satan has different legislation. No reino de Satanás existem legislações, leis diferentes. In the kingdom of Satan is fear and bondage and sin and rottenness. E existe ali no reino de Satanás medo, prisão. Você está amarrado naquele lugar. In the kingdom of God is peace and joy in the Holy Spirit. E no reino de Deus há paz e alegria no Espírito Santo. You will turn Você vai converter from the power of Satan do poder de Satanás unto God. para o poder de Deus. Shall it be so? Pode ser, amém? Shall it be so? Pode ser então? I want to address for a minute or two such people who already made a decision for Jesus but are full of fear to stand up for him in public.
Eu quero falar diretamente a você que já fez uma decisão a Cristo e de uma certa forma existe medo ou incredulidade de se levantar diante das pessoas e dizer: Amen. eu sou de Cristo, amém? So many people are full of fear, full of fear. Muitas pessoas têm medo, vergonha, medo. People may laugh, As pessoas talvez vão rir de mim se eu they may falar. mock. Eles vão me zoar, vão falar de mim mal. Hey. Listen, Escuta, in Germany we called such Christians submarine Christians. na Alemanha, esse tipo de crente que tem vergonha, nós chamamos de crente submarino. You know submarines? Você sabe o que é um submarino? That are ships that go under the water, under the surface. São pequenas naves, navios que andam debaixo das águas, escondidos. Now I will tell you how a submarine Christian functions. Deixa eu falar para você como que vive então um cristão submarino. Hey! On Saturday night, No sábado à noite, the submarine Christian begins to surface. no sábado à noite, o crente submarino já começa a subir da água. From great depths. De lá da profundidade do mar. Cluck, 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 Cluc, cluck. cluc, 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 cluc. And the submarine Christian surfaces inside the church. E então ele vai e começa a viver na superfície ali da igreja. And there he or she is. E lá eles estão. Hey! Ele ou ela. When they start praying, E quando eles começam a orar, you look around. você olha para o lado Because for a moment you thought the Apostle Paul had risen from the e dead. você olha e fala: meu Deus, eu achei que era até o apóstolo Paulo que ele ressuscitou dos mortos e começou a orar. Such a fantastic prayer. Uma oração fantástica na igreja. Or they may even sing in the choir. Ou talvez eles até cantem no grupo de louvor ou no coral. And you say, oh, Você fala: não. they sing like the angels from the New Jerusalem. Meu Deus, parece que eles cantam igual o anjo lá que canta na Nova Jerusalém. The whole Sunday. Todo no domingo inteiro na igreja. Praying, holy, holy, holy is the Lord. E orando e cantando: santo, santo, santo é o Senhor. But Mas, Sunday night, domingo à noite, midnight, meia-noite, the submarine o submarino turns. converte. Look, 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 look. And Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, they are cruising at great depths. E durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eles ficam mergulhados em grande profundidade. When you meet these submarine Christians in business or at school, you will never dream they are born again E aí Christians. quando você encontra esses crentes submarinos no trabalho, nos negócios, na faculdade, na escola, você nunca imagina que eles são They cristãos. cuss like the world. Eles se vestem como o mundo. They cheat like the world. Eles brincam como o mundo. They crack filthy jokes like the world. Eles fazem gozações como o mundo faz, Cruising at great depths. andando nas profundidades. But Saturday night, Mas sábado à noite, look, 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 cluc, look, cluc, 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 back in church. tá de volta na igreja. If you are a submarine Christian, Se you você- need to repent tonight. Se você é um crente submarino, você precisa converter hoje à noite. If you are ashamed of Jesus, Se você tem vergonha de Jesus, Jesus was not ashamed to die for you in public. Jesus não teve vergonha alguma de morrer naquela cruz por nós. He hung on the cross for you and for me, not ashamed of you. Ele se pendurou, foi preso naquela cruz sem vergonha alguma de cada um de nós. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, which is the power of God unto
unto salvation. Eu não tenho vergonha, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Amen. Amém. We must turn Nós precisamos from the converter power of Satan to the power of God. do poder de Satanás ao poder de Cristo. Say amen. Diga amém, igreja. You shall not be a submarine Christian. I want you to be an aircraft carrier for Jesus. Você não será um crente submarino, mas será um caça maravilhoso voando por todos os lados. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Tonight is your night. Essa noite é a sua noite. Amen. Amém. Young people, Jovens, don't let the devil frighten you. não deixe o diabo colocar medo em você. One of you will chase 1,000 devils, and two of you will chase 10,000 devils. Porque um de vocês, jovens, vai correr, ele vai pegar 1000 demônios, e dois vão pegar 10.000 demônios em nome de Jesus. Amen. Amém. Maybe someone of you here is going to inherit my microphone. Talvez alguém de vocês vai herdar esse microfone que está nas minhas mãos. Hallelujah. Aleluia! Be true to Jesus. Seja verdadeiro a Jesus. Be true to Jesus. Seja verdadeiro ao Senhor Jesus. Can I tell you one more story? Posso contar mais uma história aqui? Wave your hand if you allow me. Levanta a mão para mim se você permite. Okay. Beleza. Okay. Ok. I've told the story in other places, I think. Eu já contei essa história em outros lugares, creio I'll eu. tell you anyway. E eu vou dizer para você agora. It's many years ago. Foi há muitos anos atrás. I was asked to preach in a church in a certain city. E eu fui chamado para pregar em uma certa igreja numa cidade. Are you listening? Você está me ouvindo aqui? I was to preach Friday, Saturday, Sunday. E eu fui convidado a pregar sábado, Friday, Saturday, sexta, sábado e domingo. 3 days. 3 dias. Friday night I was in the church. Sexta noite eu estava na igreja I was surprised. e eu estava surpreso. I only saw old people in the church. E eu só vi pessoal mais velho na igreja. All gray heads. Aqueles cabelinhos bem acinzentados, branquinhos. I said to myself, where are the young people? E eu disse, cadê a mocidade daqui? When the meeting was over, E quando o culto acabou, my friend came to me. um amigo meu chegou para mim. He said to me, E ele disse para mim, Reinhard, Reinhard, shall I show you where the young people of the city are? eu posso mostrar para você aonde estão os jovens da cidade? I said, yes, that thought came to my mind. I only saw old people. E eu disse para o meu amigo, é claro, esse pensamento acabou de vir sobre mim. Aonde estão os jovens? Só vi velho. Nothing against old people. Nada contra os velhos. We love them, and I'm one myself. Eu amo a todos eles, eu sou um deles. I'm 67. I've got 8 grandchildren. Eu tenho 67 anos de idade e tenho 8 maravilhosos netos. But I said, yes, where are they? E eu pensei e disse, claro, aonde eles estão? He said to me, do you really want to know where the young people of the city are? E ele disse, você tem certeza que quer saber aonde estão os jovens da I said, cidade? yes. E eu disse, claro. He said, get into my car. E ele I disse, take you. entra no meu carro que eu vou te levar. Oh, I sat in the car. We were driving through the city. E eu entrei no carro e começamos a andar na cidade. Suddenly, De repente, I heard music. eu comecei a ouvir música. Music. Música, eu tô falando. Terrible music. Música terrível. I looked out of the window. Eu abri então, vi pela janela I saw a huge building. e eu vi um prédio imenso. I saw lights flashing. E eu vi as luzes piscando. Disco. 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 D-I-S-C-O. D-I-S-C-O. Sorry. Disco. Disco. My friend said, Reinhard, come.
E esse meu amigo disse, Reinhard, vem I said, aqui. oh no, I've never been in a disco. I'm a man of God. E eu disse para ele, não, meu irmão, não vou na discoteca lá, não, eu sou um homem de Deus. He said, do you want to know where the young people are or not? E ele disse, você quer ou não quer saber, meu irmão, onde que estão os jovens? I said, yes. E eu disse, eu quero. He said, come. Então venha. I got out of the car. E eu saio do carro, I got into the building. eu entro no prédio, All young people. a moçada toda, So many. tantos e tantos. I opened the door to the dance hall. Eu abri então ali a porta que dá direto na pista de dança. Stuck my head through. Coloquei minha cabeça para ver. The music was so terrible, I thought my eardrums were bursting. E a música estava tão horrível e tão alta que eu achei que explodi meu ouvido. And I saw the young people dance like crazy. E eu vi aqueles jovens dançando, dançando, dançando como loucos. Teenagers, twins dancing like crazy. Adolescentes dançando como loucos. And the lights were going off and on. E a luz. And they were more off than on. They were more off than on, the lights. E as luzes estavam piscando. Yes. Suddenly the Holy Spirit touched me. E o Espírito Santo me tocou. And in that sparing light, I could see the faces of these young E people. mesmo naquela escuridão eu podia ver a face daqueles And I jovens. saw that the disco could not give to the young people what they were actually looking for. E eu vi que aquele lugar, aquele disco não podia dar ao jovem aquilo que ele estava procurando naquele momento. Pulled my head back. Eu voltei a minha closed the cabeça. door. Fechei a porta. I said, oh Lord, the disco cannot give the young people what they need. E eu disse para Deus, Deus, Senhor, a discoteca não pode dar para os jovens o I que said eles to my precisam. friend, E eu I disse ao turned meu to my amigo, friend. eu virei para o meu amigo, I said, do you know the owner of this disco? e eu disse, você sabe quem que é o dono desse lugar aqui? He said, yes. E ele disse, sei. I said, take me to him. Ele falou, me leve agora a ele. My friend said, what do you want? E ele disse, o que você quer? I said, I want to ask the owner of the disco to allow me to preach. E eu quero perguntar ao dono dessa boate aqui, será que eu posso dar uma I want pregar? to preach in the disco. Eu quero pregar na boate. Glória a Deus. Hey. My friend said, you will not be successful. E ele disse, meu amigo falou para mim, Reinhard, você não vai ter sucesso He nisso will aí. not allow it. Ele não vai deixar nunca. I said, take me now. E eu disse, me leva agora. And he took me to him. E me levou a ele. There was the owner. E lá estava então o dono da boate. A big man. Um homem grandão, gordão. I said, sir, E eu disse, senhor, I've come all the way from Germany. eu vim de lá da Alemanha. Not that that mattered. I just tried to somehow make it important to him. Eu não queria impressioná-lo, mas eu queria de alguma forma mostrar que era importante. I said, I've come all the way from Germany. E eu vim lá da Alemanha. I've got something very special to say to the young people. E eu tenho algo muito importante para falar para aquela moçada. I said, please give me 5 minutes to speak to the young people. Por favor, me dê 5 minutos para eu falar na boate para aqueles Just jovens. 5 minutes. Give me the microphone for 5 minutes. Por favor, me dê o microfone 5 minutos, só 5 minutos. He looked at me from top to toe. E ele olhou para mim de cima a baixo. He must have seen by my clothes that I was a preacher. Talvez ele olhou pela minha roupa e viu, esse aí é pregador. He said to me, if you want to preach in the church, this is a disco. E ele disse para mim assim, se você quer pregar, vai pregar na igreja, aqui é uma boate. I said, mister, the young people don't come to the church. That's why the preacher comes to the disco. E eu disse para ele, senhor, os jovens não vão para a igreja, por isso eu vim para a boate. He's... Amen. Amém. He said to me, you must be joking. E ele falou comigo assim, você deve estar brincando. I said, I'm dead Eu serious. estou dizendo para você, eu estou falando sério, meu amigo. He said, under no circumstances, turned away and walked. E ele disse, de maneira alguma, por favor, vá embora. Suddenly the Holy Spirit spoke to me. E ali naquele momento o Espírito Santo falou novamente He comigo. said to me, tell that man what I showed you when you looked into the disco.
Diga para esse The dance homem hall. aquilo que eu falei com você enquanto você espiava a pista de dança. I ran after him. E eu cheguei perto I dele. got him by his arm. E eu peguei no braço dele. I said, sir, E eu disse, senhor, do you think that these young people are finding in your disco what they need e eu for disse, life? Senhor, você acha que esses jovens estão encontrando na sua boate aquilo que eles precisam para a vida deles? Suddenly that man changed. E naquele momento aquele homem mudou. He said, strange that you say that. Ele disse, que estranho você falar isso. That thought came many times to me. Esse pensamento veio direto na minha The cabeça. disco gives the young people nothing for life. Que a boate, a discoteca, não dá nada para esses jovens, para a vida deles. I said, sir, I beg you, give me 5 minutes. E eu disse para ele, 5 Senhor, minutes. eu imploro, me dê, por favor, 5 minutos. 5 minutos. He said, okay, Ele disse, tá bom. not tonight, Não hoje à noite, but tomorrow night, Saturday night. mas amanhã, sábado à noite, At 12 o'clock midnight, I give you the microphone for 5 minutes. à meia-noite, eu dou o microfone para você na boate por 5 minutos. I was so happy. Eu fiquei feliz demais. I could have kissed that fat man. Eu podia ter beijado aquele gordinho aquela hora. I was so happy. Eu estava muito feliz. And I walked back to the car. E eu voltei para o carro. I said to myself, Eu how disse- stupid I was. E eu disse para mim mesmo, nossa, que burro que eu sou. How stupid I was. Por que eu fui tão burro? Asking for 5 minutes. Por que eu só pedi 5 minutos? Only 5 Só minutes. 5 minutos. And as I walked to the car, a prayer came into my heart. E quando eu fui entrando no carro, uma oração veio no meu I said, coração. Lord, E eu disse, Senhor, you created the world in 6 days. You can save one disco in 5 minutes. Senhor, se o Senhor criou toda a terra em 6 dias, você pode salvar toda aquela boate em 5 minutos. Amen. Amém! Saturday night, 7 o'clock, I went to the church to preach. Sábado à noite, 7 da noite, fui para a igreja pregar. I think it was the worst sermon I ever preached because my mind was already in the disco. Eu acho que foi um dos piores sermões que eu preguei, porque a minha mente só estava na boate. I didn't tell anybody that my mind was in the disco. They would have, I think, excommunicated me. Eu não podia falar para ninguém que a minha mente estava na boate, senão naquela noite eu já ia ser excluído de tudo quanto é coisa, tudo quanto é igreja. And when the meeting was over, E quando o culto acabou, I quickly rushed eu me preparei to correndo, change my clothes. mudei minha roupa. I wanted to look as casual as possible. Eu quis- No tie. Eu quis colocar a roupa mais casual possível, sem gravata. I didn't even own a pair of jeans. Eu then, naquela hora não tinha nenhuma calça jeans para colocar. but as casual as possible. Mas eu tentei ficar mais casual possível. Bible underarm. Bíblia debaixo do braço. And I thought, I think I take my piano accordion with me. I put my piano accordion over the other shoulder. E eu pensei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu acordeon, minha sanfona, vou botar no meu ombro. I never needed it. 5 minutes were too short. Eu nunca pensei que 5 minutos ia ser tão pouco tempo. Then I arrived. E eu cheguei. 11:30. Pouquinho, 11:30. meia hora depois das 11 da noite. Half an hour before midnight. Meia hora antes de meia-noite. That place was packed. Twice Aquele- as many young people as the night before. Aquele lugar estava lotado de jovens, como a noite anterior. There was just one empty place at the bar where I could sit. Só tinha um lugarzinho vazio ali que eu vi que eu podia me assentar. But don't worry, I drank Coca-Cola. Mas não fica tranquilo, viu, gente, que eu só bebi Coca-Cola. And then the clock struck 12. E quando então o relógio bateu meia-noite, I jumped up, eu levantei. ran into the dance hall, E eu cheguei ali pra pista de dança. jumped onto the platform, Subi em cima do palco. grabbed the microphone, Peguei o microfone. and said, young people, E eu disse, I've jovens, come all the way from eu Germany. vim da Alemanha aqui. I've got something important to tell Eu you. tenho algo importante para falar. Sit down. Senta aí, gente.
Then I realized that on the dance floor you have no chair. E aí eu pensei, opa, não tem cadeira para o pessoal sentar, né, gente? O pessoal They dança. all sat on the floor. E todo mundo sentou no chão. And I started to speak to them E eu comecei a falar para eles about Jesus Christ, sobre Jesus Cristo, who had come to save lost sinners. que veio para salvar e limpar os And that pecados. he shed his blood on the E cross que ele deu a sua vida e seu to sangue na wash us cruz from all our sins. para nos lavar de todo o pecado. And that he was ready E que ele estava pronto to save them para now. salvá-los naquela hora. I preached 2 minutes. Eu preguei 2 minutos. Suddenly, De repente, I heard weeping, eu comecei já a ouvir choros. Weeping. Choro, weeping. choro. I saw handkerchiefs. Eu vi lenços. Everywhere Em handkerchiefs. tudo quanto é lugar, lenços. People, young people wiping their eyes. Vi os jovens começando a limpar os seus olhos. The Holy Spirit had come O in. Espírito Santo entrou naquele lugar. The Holy Spirit was there. O Espírito Santo estava ali. I said, how many of you want to receive Jesus as their Savior? E eu disse, quantos de vocês querem aceitar Jesus como Salvador? All the hands came up. All. Todas as mãos se ergueram ao Senhor Jesus. I prayed the prayer of salvation with them. E eu fiz a oração da salvação com cada um deles. When my 5 minutes were up, E então meus 5 minutos chegaram. and I took my Bible and my piano accordion and walked out. E eu peguei minha Bíblia, peguei minha sanfoninha e saí. I walked to the car E eu fui andando para o carro. on cloud number 9. Andando ali no alto das nuvens. I said, thank you, Eu Jesus. disse, valeu Jesus, obrigado You Jesus. are able to save Você é capaz de salvar to the uttermost, no mais impossível, to the uttermost. no mais distante. 1 year later, 1 ano depois, 1 year later, 1 ano depois, I came back to the same city. eu volto para a mesma cidade. My friend is at the airport. Meu amigo está lá no aeroporto me esperando. He says, Reinhard, get into the car. Ele disse, Renard, entra aí no carro. I have a surprise for you. Eu tenho uma surpresona para você. A big surprise. Uma grande surpresa. I got into his car. Eu entrei no carro. He drove through the city. Ele andou pela cidade Suddenly he stopped. e de repente ele para. I looked out of the window. Eu olho pela janela. The disco building. E aquele prédio da disco, da discoteca. I got out of the car. Eu saio do carro. I couldn't believe my eyes. I thought my eyes were playing a trick on me. Eu comecei a achar que meus olhos estavam fazendo uma gracinha comigo. I no more saw disco. Eu nunca mais vi aquele escrito disco, disco, On the disco. wall of the building, E ali naquele muro do prédio, I saw a cross. eu vi uma cruz. A cross. Uma cruz! A cross. Uma cruz!